Olá, caríssimos amigos, caríssimas amigas, estamos aqui mais uma vez nesta quinta-feira linda para mais uma live falando sobre plantas medicinais, mais uma vez trazendo um conteúdo de qualidade do autor da própria saúde para você que quer ter uma saúde mais plena, uma saúde mais robusta, uma saúde mais qualidade de vida, mais liberdade, mais felicidade para você, para sua família, usando esse potencial incrível que a natureza criou para todos nós, o nosso querido Criador deixou aí neste mundão todos os recursos naturais para que nós tivéssemos a nossa saúde perfeita. Todos os alimentos verdadeiros vêm da natureza, todos os medicamentos verdadeiros vêm da natureza. Todo o resto é para ganhar dinheiro em cima de você, certo? Então, transformar você num ser humano mais doente, mais depressivo, mais debilitado, sabe, com mais problemas, para você trabalhar mais, gastar mais e ter que passar a sua vida tentando lidar com problemas de saúde que nunca se resolvem. Hoje você tem na sua mão a oportunidade de aprender a fazer das plantas medicinais realmente de verdade, de uma vez por todas, a mudança da sua vida, a mudança da vida, da saúde da sua família, de uma maneira que talvez você nunca tenha imaginado antes, certo? Então é por isso que a gente faz essas lives toda quinta-feira aqui, é para justamente mostrar para você que é possível você ter a saúde, a qualidade de vida que você sempre quis, a liberdade e a felicidade para viver a sua vida em plenitude, para você viver as suas escolhas, os seus desejos, os seus sonhos da maneira que você sempre quis. Para você chegar aos 80 anos correndo, fazendo atividade física, fazendo muito sexo, brincando com seus netos, comendo tudo que você gosta, sem ter que ficar o vozinho travado na cadeira, que não consegue andar, que não consegue pegar o neto no colo, que chora de dor, que toma remédio, que vai no médico, fica na cama, que precisa de alguém para dar banho. Não, isso ninguém precisa passar por isso mais, desde que faça a vida da maneira como a gente consegue atravessar toda essa jornada com muita saúde. E para você fazer isso, algumas coisas você vai ter que olhar na sua vida. Uma delas é aquilo que você come, aquilo que você bebe, como você vive, como você pensa. Isso só você pode fazer por você. Ninguém pode fazer isso por você. Ou você escolhe viver uma vida feliz, sabe, livre, ou você escolhe viver uma vida cheia de dor, doença, lamentação, coisa e tal. E se você está nessa vibe de reclamar, de sentir dor, sabe, de achar que a vida não vale a pena, de que tudo está dando errado para você, que você não aguenta mais, bom, essa é uma escolha sua e você pode mudar essa escolha a qualquer momento. Você pode mudar o seu posicionamento a qualquer momento. E é isso que eu quero trazer para você. Essa grande possibilidade de você ter o sonho da qualidade de vida plena utilizando coisas simples. Porque é simples, porque a verdade habita na simplicidade. Se você quer viver a vida com a verdade que você entende que é real para o mundo, você vai ter que buscar coisas mais simples para a sua vida. Isso significa comer com mais simplicidade. Gente, é o arroz, o feijão, é a batata, a cebola, o quiabo, o pimentão, a abóbora, o jiló, a mandioca. É isso aí que você tem que comer, alface, tomate, rúcula. É isso que você tem que comer. Nada do que vem empacotado, sabe, embalado, enlatado, fechado a vácuo, processado. Não, isso não faz bem para você. Isso não faz bem para sua família. Só faz bem para sua família aquilo que é 100% natural, aquilo que é orgânico, livre de agrotóxicos, sabe? Isso é muito importante para a gente ter no nosso olhar, da nossa mesa, sabe? Da nossa vida, como a gente cuida da nossa família, a gente saber que a gente está no caminho certo, que a gente está fazendo a coisa certa, que a gente está fazendo as escolhas corretas. Isso é muito importante. Isso é muito importante, tá? E a questão do seu posicionamento sobre a vida, sabe? Viver com alegria, viver com felicidade, viver com desprendimento, viver com simplicidade, isso é muito importante. Às vezes a gente bota objetivos na cabeça da gente, sabe? Eu não estou falando que é o seu caso, mas é o caso de muita gente, você sabe disso. É o carro, é a casa, é a televisão, é o computador, é o celular, é a viagem, é a roupa que eu visto, e o sapato que eu estou usando, e a maquiagem, vai no cabeleireiro e faz o cabelo, e gasta dinheiro, e não sei o quê. Quando você vê, você vive uma vida inteira e gasta a sua saúde, gasta a sua, sabe, a sua vitalidade, a sua juventude, o seu tempo produtivo, correndo atrás de um monte de coisas. E, bicho, querendo ou não, você pode falar o que você quiser. Depois que você passar dos 70 anos, isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, sabe? Eu lembro do meu avô. Meu avô,
Ele foi um homem assim, que teve muito dinheiro durante a vida, viajou o mundo inteiro, comeu as melhores comidas, ficou nos melhores hotéis, sabe? Viajava de primeira classe, um cara muito massa. E fez isso a vida inteira. Quando eu conheci ele, ele tinha, eu acho que ele tinha uns 60 anos, mais ou menos 60, 65 anos, é o que ele tinha naquela época. Ele já estava aposentado, então ele tinha mais de 65. Italiano e coisa e tal, tinha uma aposentadoria italiana, porque ele lutou na Segunda Guerra Mundial, uma aposentadoria brasileira, porque trabalhou mais de 30 anos aqui no Brasil. E aí ele viveu uma vida muito boa, né? Ele viveu uma vida muito boa. E aí, com o tempo, ele foi se desprendendo de tudo isso. Ele falava para mim assim, filho, acorda, você trabalha demais. Ele olhava para mim, né? Você trabalha demais, você e a Paula trabalham demais. E vocês estão deixando o tempo passar. Vocês não estão vendo os filhos de vocês crescerem. O importante na vida é você ter um blue jeans e uma camiseta. É isso que você precisa ter na sua vida, sabe? Faça a barba com presto barba, meu filho, sabe? Viva a vida com simplicidade, coma bem, viaje para lugares legais, mas não viva a sua vida tentando construir coisas que não vão significar nada. E ele, quando ele tinha já 75 para 80 anos, ele tinha entendido isso. A vida dele era da simplicidade, era do mínimo, sabe? E aos 85 anos, isso ficou muito forte na vida dele. Nada mais fazia sentido de tudo isso. E de verdade, nas nossas vidas, tudo isso vai perder o sentido. Tudo isso pelo qual você luta hoje, sabe? Ah, eu preciso ter umas casas para viver de aluguel, eu preciso ter um carro, eu preciso não sei o quê, garantir a vida dos meus filhos, o futuro dos meus filhos e não sei o quê. Tudo isso vira merda no final da vida. De verdade, a gente tem que lutar por aquilo que é a própria vida. A gente tem que parar de lutar pelo futuro para a gente poder viver a vida do presente. Porque o futuro nunca vai chegar enquanto você estiver lutando por ele. Esquece o futuro. Faz o melhor que você pode fazer no seu presente. E o melhor que a gente pode fazer no presente hoje é viver com simplicidade. É morar com simplicidade, com qualidade. Eu não estou falando que você tem que morar num barraco de madeirite na beira de um barranco. Não estou falando isso. Tem a sua casa, mas o que você realmente precisa? Eu conheço pessoas, tenho conhecidos, que têm casas enormes, sabe? Casas enormes, 4, 5 quartos na casa, e vivem sozinhos. Um casal ali sozinho, os filhos foram embora e tudo mais. E o que significa aquela casa daquele tamanho hoje? Não significa nada. Não recebem mais amigos, não fazem festas e não têm filhos ali o tempo todo. E aí você começa a perceber, cara, não precisava de tudo isso, podia ser muito mais simples, né? Podia ter uma casa menor, mais fácil de cuidar, com menos custo e que pudesse dar mais qualidade de vida. Sabe, é diferente você poder viver a sua vida com simplicidade. E quando a gente fala disso, a gente está falando o dinheiro não é a mola que move o mundo, sabe? Tem muita coisa que precisa de dinheiro para acontecer. Eu estou aqui falando com vocês porque os meus alunos, eles entram, eles fazem parte do programa e eles bancam uma equipe de mais de 40 pessoas que trabalham aqui para fazer tudo isso funcionar. Porque se os alunos não pagassem pelos programas, com certeza não teria como fazer tudo isso aqui. Eu estaria trabalhando no Estado, dando aula de biologia na escola pública, e provavelmente eu não estaria fazendo o projeto Autor da Própria Saúde. Automaticamente, eu não estaria fazendo a diferença na vida de milhões de pessoas. Eu não teria 2,5 milhões de seguidores no YouTube. Eu não teria 20 mil alunos, mais de 20 mil alunos. Eu não teria tudo isso. O dinheiro é importante, ele faz as coisas funcionarem, né? Eu garanto a qualidade de vida da minha família e de mais 40 famílias que trabalham comigo, com dinheiro mesmo, é isso aí. Só que ele não pode ser o objetivo final. Qual que é meu objetivo final aqui? É transformar a saúde do mundo. É transformar a saúde das pessoas, a sua saúde. É fazer diferença na sua vida, na sua saúde, com conhecimento sobre plantas medicinais. E é isso que me move todos os dias. É pesquisar as plantas, é fazer as coisas funcionarem. O resto é para agregar, para atingir cada vez mais pessoas. Para isso, sabe, ter uma câmera de qualidade para poder gravar para vocês, é ter um microfone de qualidade para poder falar para vocês, é ter um computador que funciona para poder transmitir para vocês, é ter um espaço confortável para trabalhar, porque eu faço isso aqui 18 horas por dia. Eu acordo, muitas vezes, acordo às 7 horas da manhã, às 8 eu sento nessa cadeira aqui que vocês estão vendo, e eu saio daqui, já cheguei a sair daqui 2, 3 horas da manhã. E tinha coisas para fazer, tinha coisas para trabalhar. Eu preciso de um lugar confortável para trabalhar e tudo mais. E tudo isso é essa coisa que o dinheiro faz. Você também precisa disso. Você precisa de uma comida de qualidade, um ambiente de qualidade para morar, um carro bom para você andar e o conforto necessário para a vida fluir, funcionar. Mas que isso não seja o objetivo final das coisas.
sabe? Que isso seja apenas instrumento e caminho para você construir aquilo que é verdadeiro. E a única coisa que você leva, a única coisa que você deixa de verdade para as pessoas no mundo são as memórias. O que você vai levar com você são as suas experiências da própria vida. E o que você vai deixar para as pessoas são as memórias. E você não quer que seus filhos e seus netos acreditem que as memórias que eles carregam de você seja simplesmente o pai trabalhando, o vô preocupado, a mãe preocupada, a avó desesperada e coisa e tal. E olha, eu lembro do meu vô doente, eu lembro do meu pai doente, eu lembro dos remédios que ele tomava, eu lembro que meu vô usava oxigênio, eu lembro da minha avó no hospital pedindo ajuda. Você não quer que sejam essas as memórias. Mas aqui que as memórias sejam, nossa, nós viajamos, nós fomos ao parque, nós fomos à praia, nós rimos muito, fizemos festas, os natais foram incríveis, os meus aniversários, nossa, aquele momento com a minha avó, o meu avô me ensinou a dirigir, a minha avó me ensinou a fazer um pudim maravilhoso, e o meu pai ele me ensinou tantas coisas sobre a vida, nós fomos pescar, nós fomos fazer, a minha mãe foi incrível, a minha mãe, ela me orientou pela vida inteira, ela estava comigo quando eu mais precisava, quando eu tive medo, quando eu estava, sabe, frágil, minha mãe estava lá para me ajudar, meu pai estava lá para me ajudar. É isso que você quer deixar para as pessoas. Mas para você deixar isso para as pessoas, você tem que estar presente para elas, para a existência delas. Você tem que estar presente para essas pessoas na sua vida. Porque todo o resto, desculpa, vira merda. Todo o resto vira merda. As televisões queimam, os celulares param de funcionar, os computadores ficam desatualizados, né? E tudo vai virar o quê? Nada, lixo. O que fica? Fica você e as suas experiências, as memórias que você cria nas outras pessoas. E para que isso seja potente, você tem que estar saudável. Você, seus filhos, seus netos, seus irmãos, seus pais, vocês têm que estar saudáveis. E estar saudável significa mental, emocional, espiritual e fisicamente. Você tem que estar saudável. Espiritual não tem a ver com religião, não. Tem a ver com a sua relação com o mundo. Sabe? Com aquilo que te centra, com aquilo que te faz importante para o mundo. Então, se você segue esse caminho e prioriza essas coisas, você com certeza vai ter uma vida cheia de experiências maravilhosas para você levar quando você não estiver mais aqui. E também você vai ter deixado memórias incríveis para as pessoas que estiveram à sua volta. Né? Meu avô morreu em 2011 e até hoje ele está vivo dentro da minha casa. Ele está vivo na minha memória, ele está vivo na memória da Paula, dos meus filhos que viram ele, que estiveram com ele. Nós estamos juntos. Em cada canto da casa eu lembro dele. Em cada momento da minha vida eu lembro dele. Por quê? Porque ele estava preocupado em deixar memórias. Então ele é vivo até hoje nos nossos corações e nas nossas mentes, porque ele nos deixou memórias. Memórias incríveis, sabe? De um homem incrível. E ele estava presente para a gente. Mesmo quando nós não estávamos presentes para ele, ele estava presente para a gente. E para você fazer isso, começa com como você se alimenta, como você cria seus filhos. Você não quer viver uma vida de pronto-socorro com seus filhos. Uma vida de pirona e paracetamol com seus filhos. Você não quer que a memória de infância do seu filho seja com falta de ar à noite usando bombinha. Você não quer que a memória que você deixa, sabe, para as pessoas à sua volta seja de dor e sofrimento. Essas memórias são muito fortes e elas agregam, elas se impregnam na nossa vida. A gente não quer deixar essas memórias. Eu quero memórias suaves, alegres, felizes. E isso começa com a nossa saúde. Então, você aprender a usar os alimentos, as plantas, as ervas, as flores, as folhas das árvores, sabe, a casca do tronco de uma árvore, para cuidar da sua saúde de maneira integral, da saúde da sua família, isso é mudar o jogo da sua saúde. E não só da sua, mas de todas as pessoas que estão à sua volta. E aí você deixa memórias, porque minhas memórias são dos xaropes que minha avó fazia para mim. Nossa, minha avó fazia o xarope, meu pai fazia o chá. Eu tenho essas memórias muito fortes para mim. E elas podem ser as memórias que você vai deixar também, do seu conhecimento, do seu fazer. Não é ir na farmácia e comprar salbutamol e dar para o seu filho que tem asma. Não, mas é você preparar o xarope com as plantas certas e tirar a bombinha dele. Não é você ir na farmácia comprar o omeprazol para dar para sua mãe, mas é você saber que tem um suco que você faz na sua cozinha que acaba com a necessidade de omeprazol, porque cura definitivamente o estômago. Não é você, sabe, ter que levar a sua mãe pela terceira vez para o hospital porque ela teve um infarto. Não. É você saber que com plantas simples do seu dia a dia, você mesmo pode preparar uma tintura, um chá ou qualquer coisa parecida, qualquer forma de preparação
e oferecer para ela ter a pressão controlada e estar longe do risco de ter um infarto novamente. Mas você pode proporcionar isso, você pode fazer isso. Essas são as memórias verdadeiras, do amor, do cuidado, da atenção, de estar presente para outra pessoa. E não um marco médico, o que é para tomar? Ah, toma esse remédio, vai na farmácia, me dá esse remédio, ah, comprei, toma aí. Não, isso é o que o mundo quer que você faça. Que você se distancie das pessoas que você ama, que você não esteja presente, que você não esteja vivo ali com a sua família, que seja tudo muito automático, muito artificial, tudo muito, sabe, pega aqui e dá ali. Não, eu quero ouvir as pessoas da minha família, eu quero saber o que elas pensam, como elas sofrem, quais são os problemas, o que precisa ser tratado, para eu poder ir lá escolher um tratamento, para eu poder fazer esse tratamento, para eu poder entregar para essas pessoas o melhor que eu posso para a saúde e para a vida delas. E isso se torna a memória da minha existência sobre a Terra. E eu vou estar vivo enquanto as pessoas lembrarem do que eu fiz por elas. Eu sempre estarei vivo. Eu posso morrer hoje. E para você que está me assistindo agora, eu sempre estarei vivo. Porque eu trouxe para você conhecimento, informação, de alguma forma toquei a sua vida, de alguma forma te proporcionei a capacidade de mudar a sua realidade de saúde. E você nunca vai esquecer. Quando um aluno meu toma um suco de batata doce e se cura da gastrite, ele nunca mais vai esquecer de mim. Quando eu não estiver mais aqui, quando eu morrer, e daqui a 10 anos depois que eu morrer, ele vai olhar para os netos dele e vai dizer: toma um suco de batata doce que cura a gastrite. Foi um tal de Daniel, lá em 2020 e pouco, lá, eu nem me lembro quando agora, ele me ensinou e aquilo foi maravilhoso para mim. Toma aí que vai... Eu estou vivo na memória dele. Estou vivo na memória de milhões de pessoas. E assim eu construo a minha memória com vocês. Mas você tem que construir a sua memória com a sua família também. Beleza? É isso aí. Hoje estamos aqui para mais uma live com muito conhecimento e com muito compartilhamento com vocês também, com informações importantíssimas sobre as plantas medicinais. E hoje eu me programei para estar aqui falando com vocês sobre um assunto que toda vez que chega essa época do ano ganha bastante espaço na mídia. Mas ultimamente, gente, além das manchetes, tem ganhado contornos aí de medo e de insegurança. Até porque nós acabamos de vivenciar a maior epidemia da nossa época. Acho que desde a gripe espanhola, essa foi a maior epidemia que a gente viu acontecer no mundo inteiro, uma pandemia, né? E aí eu engatilho a temática que eu escolhi para falar com vocês hoje em toda essa situação. Isso porque os meses de março até junho, eles, especialmente aí uma época que coincide com o pico de atendimentos aí nos prontos-socorros em decorrência das chamadas doenças respiratórias. Então, entra gripe, resfriado, tosse, bronquite, asma, até sinusite e tudo mais, com um agravamento aí das infecções sobre os pulmões, principalmente, certo? E quem passou por Covid bem sabe disso, né? Para você ter uma ideia do alcance, do aumento nessa época do ano, tem dados de um único hospital em São Paulo, o Hospital Infantil de Sabará, em São Paulo. Só esse hospital, eles indicaram que, enquanto em janeiro, 29% das crianças atendidas no pronto-socorro tinham diagnóstico positivo para algum vírus respiratório, em maio, então, ó, de janeiro a maio, em maio, 90% das crianças atendidas têm problema respiratório. Então, nós estamos numa época de tomar muito cuidado com as doenças respiratórias. Eu quero falar disso com vocês hoje, certo? Isso se deve muito à chegada do outono. É uma estação que é caracterizada pela presença aí no ar, de um ar mais seco, mais poluído, né? O que prejudica muito o sistema respiratório, derruba o sistema imunológico e facilita essas infecções pulmonares, né? E o nosso pulmão, já fragilizado pelos nossos hábitos de vida, né? Que tanto nos inflamam, né? Eles pedem socorro aí nesse período do ano, né? Manifestam em sintomas que, em alguns casos, não são nada simples e causam muita preocupação, né? Principalmente para quem tem uma criança com asma em casa, sabe do que eu estou falando. Porém, nos últimos 3 outonos aí que nós vivemos, né? Nos últimos 3 anos, nessa mesma época, eles trouxeram aí mais dados sobre a gravidade de convivermos com pulmões já inflamados, que gritam, né, em forma de doenças do trato respiratório. Para você ter uma ideia, a gente fala muito da alimentação para as pessoas, né? Como é que a alimentação vai interferir na minha asma, Daniel? Como é que a minha alimentação vai interferir na minha gripe, na minha bronquite? Bom, é muito interessante você perceber
que o nosso corpo ele não é feito de nenhum Lego com peças separadas. Os médicos gostam de tratar a gente assim. Então, o médico só do pulmão, o só do rim, o só do intestino, o só do coração, o só do joelho, o só da coluna. A gente tem um médico para cada pedacinho do seu corpo, se a gente procurar. Mas, de verdade, o nosso corpo não trabalha separadamente, ele trabalha todo em conexão. Quando você pensa nos pulmões, o nosso trato respiratório ele é envolvido por uma mucosa. Mucosa é uma camada densa de muco, ranho mesmo, que envolve o pulmão. Para quê? Ali, nessa mucosa, facilita o acesso do nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico. As células, elas nadam por essa mucosa para atacar. E os vírus, bactérias, sabe, poluição, tudo fica grudado nessa mucosa para evitar que ela entre e prejudique, né? Então, a mucosa é muito importante. Tempo seco, a gente tem uma mucosa menor, porque tem menos hidratação. Então, já é uma coisa importante a gente começar a se hidratar. Como é que a minha alimentação muda o meu sistema respiratório? Primeiro, já se hidratando. Se você não estiver hidratado, você vai ter uma mucosa mais deficiente, beleza? Ótimo. Outra coisa, eu falei que o sistema imunológico tem que atacar. Se você faz uma alimentação artificial, você come margarina, toma refrigerante, você está comendo carne que nem um desesperado, como se fosse a última refeição da sua vida, você está lá consumindo tempero artificial, você está usando glúten, leite, tudo isso prejudica o seu sistema imunológico. Quando você prejudica o sistema imunológico, ele não te defende. E simplesmente é isso, não vai te defender. Essa criança fica gripada toda semana, parece que está com o nariz escorrendo. Eu não sei mais o que fazer com essa criança. Você não sabe o que fazer? Tira o leite dela e tira o glúten. Fica 15 dias sem dar leite e sem dar glúten para ela. Você vai ver a mudança que acontece na saúde dela. E eu vou explicar por quê. Quando você pensa nas mucosas do seu organismo, a gente tem algumas mucosas que são principais. Eu tenho a mucosa intestinal, eu tenho a mucosa gástrica, eu tenho a mucosa do sistema respiratório superior e do sistema respiratório inferior. E eu tenho a geniturinária, que pega o sistema reprodutor e a parte de urina também, tá? Então, eu tenho essas mucosas, elas são interligadas. Todas as mucosas estão interligadas por um sistema de canais linfáticos. Esses canais linfáticos levam o sistema imunológico para todas as regiões das minhas mucosas. É um sistema de mucosas, a gente podia chamar até como se fosse o sistema cardiovascular ou o sistema ósseo, o sistema respiratório, o sistema excretor. A gente tem esse sistema de mucosas que protege o nosso organismo. Ele faz parte aí da ação do sistema imunológico e de cada um desses sistemas isoladamente, beleza? Tudo que acontece em um sistema de mucosa reflete em todos. O que acontece em um sistema de mucosas reflete em todos. Quer um exemplo disso? Vou te dar um exemplo. Você está lá com... Tá tudo bem, então tá tudo funcionando bem. Você não está reparando em nada. Aí você começa a consumir glúten e leite. O glúten, ele é uma proteína muito pesada e é difícil de digerir para o nosso organismo. O nosso organismo não consegue quebrar o glúten, porque é uma proteína. Eu não consigo quebrar essa proteína para ela virar aminoácido. Aminoácido é o que eu quero. Toda proteína é feita de aminoácido. Então, eu quebro a proteína em aminoácido e eu uso o aminoácido do jeito que eu quiser no meu organismo. Tá? Beleza. Quando o glúten entra no sistema digestório, eu não consigo quebrar ele em aminoácidos. Ele fica pedaços de proteína, com 15, 20, 30, 50 aminoácidos. E aí ele inflama o meu intestino. E quando ele inflama o meu intestino, o que acontece? Eu desencadeio um processo inflamatório. Nas outras mucosas também. Quando eu consumo leite, o leite tem caseína. Mas não era lactose o problema? Não, lactose não é problema para ninguém, a não ser para quem tem intolerância à lactose. O problema do leite é a caseína, que é a proteína do leite. Tão grande quanto o glúten. Só que ela também é de difícil digestão. Os bebês digerem caseína, porque eles têm uma proteína no estômago, até os 3 anos de idade, a gente tem uma proteína no estômago que quebra a caseína. Mas depois dos 3 anos a gente não tem mais. E a caseína vai inteira para o intestino. E lá no intestino ela vai grudar. Ela gruda, ela forma uma meleca, ela forma uma cola no seu intestino.
E se você quer saber, a cola que gruda a tampinha do iogurte das crianças, a tampa do copinho de água, é feita de leite, é feita de caseína de leite. Você vê como é o potencial de se tornar uma cola da caseína. Quando chega no seu intestino, ela cola em tudo. E aí ela inflama o seu intestino. Então, leite inflama o intestino, glúten inflama o intestino. Quando você causa uma inflamação no seu intestino, você aumenta na mucosa do intestino o número de citocinas inflamatórias, que são os mediadores, são como se fossem substâncias que agem na inflamação. E elas não vão ficar ali no seu intestino, elas vão se espalhar pelas outras mucosas. Pessoas que consomem leite e glúten em excesso, normalmente têm cistite de repetição. E é uma das coisas que a gente fala para quem tem cistite: para com o glúten, para com o leite, e você vai ver que a cistite vai passar. Porque você está inflamando o seu trato urinário. A pessoa tem mais rinite, a pessoa tem mais sinusite, porque a mucosa do trato respiratório superior, ela vai inflamar. E a pessoa vai ficar mais disponível para isso. Assim, são centenas de casos de pessoas já tratadas. Eu tenho uma rinite que nunca acaba, não sei o que fazer. Para o glúten e o leite 15 dias. Nossa, eu estou sem rinite, que incrível. Não é incrível, é você que está destruindo o seu próprio corpo. Asma e bronquite, o glúten e o leite vão piorar também. Por quê? Porque o sistema respiratório inferior, a mucosa dele também está conectada, certo? Então, são todos esses sistemas que estão conectados e que vão fazer com que você tenha muito mais propensão a ter todos esses problemas. E aí eu estou falando do glúten e do leite, mas eu podia estar falando da gordura hidrogenada, que faz a mesma porcaria, que é a margarina, o recheio da bolacha recheada e tudo mais. Eu poderia estar falando do açúcar, que tem um efeito pró-inflamatório no nosso organismo. Eu poderia estar falando de um monte de substâncias que são terríveis para o seu organismo e que estão nos produtos industrializados. Mas se você tirar o glúten e o leite, você já vai fazer uma melhora significativa para o seu sistema imunológico, certo? Então, é disso que eu estou falando. Quando você muda a sua alimentação, você muda a sua saúde em todos os sentidos. Mais hidratação, menos glúten, menos leite, você vai ver que as doenças respiratórias na sua casa e a gravidade delas vai cair para baixo da metade. Mas isso é uma mudança tão simples, né? Aí só parar glúten e leite, só tira o pãozinho e bota a batata doce de manhã. Tira o leite, começa a usar leite vegetal. Faz aí na sua casa um leite vegetal maravilhoso. Pode ser de soja, pode ser de arroz, pode ser de aveia, pode ser de nozes, de amendoim, seja do que for. Faça aí na sua casa um leite vegetal e comece a usar o leite vegetal em vez de usar o leite animal. Certo? Então, isso é muito importante. Para que a gente comece a ter consciência de que as melhoras que a gente precisa começam pela boca. Pelas nossas escolhas, tá? E aí, diante desse quadro inflamatório absurdo, né, de uma alimentação mundial totalmente destrutiva para o próprio organismo, desde 2020, a nossa sociedade aprendeu a ter medo de um vírus respiratório muito específico, né? Em vez em vez da gente estar tranquilo, né, porque a vida está tudo bem e tudo mais, e se eu pegar uma gripe, eu sei resolver. Não, chegou aí um vírus, o SARS-CoV, também chamado de coronavírus, né? Ele foi responsável pela pandemia do Covid. E quantas pessoas morreram no mundo? Quantas pessoas morreram no mundo? Você sabe o que eu estou falando? E todos nós pudemos acompanhar de perto esse enredo dessa história terrível que mostrou uma situação típica de SOS no mundo, né? A gente ficou com medo de sair de casa, a gente ficou com medo de falar com a nossa família, a gente ficou com medo de ir trabalhar, até de comer, a gente tinha medo de tudo, de pôr a mão nas coisas, de respirar, a gente tinha medo, né? O Covid dizimou populações aí, aumentou a mortalidade e nos mostrou que o contágio pode ser fatal, especialmente se nós tivermos uma condição de fragilidade do nosso organismo, que torna qualquer vírus mais forte. E por que foi tão difícil viver uma realidade respiratória? Um problema respiratório? Porque qual que é a situação do organismo da maioria das pessoas no mundo? Glúten e leite, açúcar, carne vermelha, gordura hidrogenada, destruindo o organismo. E as pessoas não conseguem sobreviver a isso. Não conseguiram sobreviver. E talvez você que está me assistindo aqui, você também tenha perdido alguém muito importante na sua vida durante essa pandemia. Como milhares de pessoas perderam.
E a gente poderia ter um resultado muito diferente se a gente estivesse conversando sobre isso há muito mais tempo, se você tivesse disposto a fazer as mudanças necessárias. O fato de estarmos mais diabéticos, mais hipertensos, mais obesos, mais sedentários e, consequentemente, mais inflamados, formou um caldeirão perigoso para a chegada de um novo vírus. Nós somos incapazes de ter uma imunidade fortalecida o suficiente para dar conta de uma infecção pulmonar. Nós adoecemos, carregamos sequelas, perdemos entes queridos, morremos. Mas morreu mais quem estava preso em um ciclo de adoecimento crônico e não deu conta de lidar com uma infecção aguda. Pessoas que já tinham diabetes, que já tinham hipertensão, que já tinham problema respiratório, problemas de coagulação e tudo mais. E de onde vêm todos esses problemas? Os nossos hábitos de vida. Quem nos matou, gente, não foi simplesmente o Covid. Ele foi a flecha que acertou. Mas quem que atirou essa flecha? Somos nós mesmos, os nossos hábitos de vida. E agora, olhando essa pandemia pelo retrovisor, agora que ela já está um pouco mais distante da gente, fica uma reflexão. Será que nós aprendemos alguma coisa com essa pandemia? Será que nós vivenciamos aí na prática a importância de fortalecer o nosso organismo para estarmos mais fortes para a eventual chegada de um novo vírus, caso isso aconteça? E os vírus que já circulam, nós estamos bem preparados para enfrentá-los? Se a gente olhar, tem 4 estados brasileiros que tiveram um aumento absurdo aí de mortes por coronavírus nos últimos tempos. Tiraram as máscaras, tiraram tudo, vacinou o pessoal, mas as mortes por coronavírus estão subindo de novo. A gente está preparado para lidar com isso? Se aparecer uma variante que não responde às vacinas, como é que nós vamos fazer? O Covid nunca foi a única ameaça da nossa vida. Nós passamos pela cólera, pela dengue, pela zika, pelo chikungunya, pela H1N1, H2N3. Quantos vírus estão por aí esperando para destruir a humanidade? Olha, ao mesmo tempo em que os dados, né, que mostram um aumento explosivo nos casos de diabetes descontrolados depois da pandemia, né, com hipertensão nas alturas, com vendas crescentes de ansiolíticos e antidepressivos, esses mesmos números também me indicam claramente que nós não aprendemos a lição da pandemia. Que as pessoas não estão sabendo lidar com a própria saúde. Não parece que nós aprendemos a priorizar a saúde e entender que a proteção contra um vírus, seja ele qual for, passa necessariamente, obrigatoriamente, pelos nossos hábitos, para causar um restauro verdadeiro, global, do nosso corpo, para uma boa manutenção da nossa saúde. Eu digo isso porque não adianta criar um escudo contra o vírus respiratório, passar álcool gel na casa inteira, tomar banho de álcool, né, e colocar 3 máscaras e sair com roupa de astronauta na rua, uma vez que o seu corpo está tão frágil que deixa todas as outras portas abertas para uma infecção. E aí vem asma, rinite, sinusite, gripe, bronquite. Sempre foram e sempre serão mais cruéis. Essas doenças sempre vão pegar com mais força em quem já está com a glicemia alterada, com a pressão no pico, uma depressão instalada. Pode ter certeza disso. Mas em meio ao pessimismo, eu também atestei nesse contexto de adoecimento epidêmico que nós vivemos, né, que foi aberto aí um espaço maior para a gente falar e para a gente apresentar para o mundo, a quem mais precisa dessas soluções naturais e terapêuticas mais completas, amplas, eficientes, né? Hoje eu posso mostrar para as pessoas querem ouvir falar sobre como tratar a saúde de maneira mais natural, para deixar o organismo mais saudável. E uma prova disso é que você está aqui. Uma prova disso é que nós temos milhares de pessoas assistindo essa live nesse momento. E isso é muito importante. Isso demonstra que nós estamos no lugar de debate. Mas não adianta só ouvir o que eu estou falando. Não adianta só anotar o que eu estou falando. Eu quero que você coloque em prática isso na sua vida. Eu quero que você tire o glúten e o leite da sua vida para você ter um sistema respiratório que funciona de verdade. Isso é sobre você, sobre seus filhos, seu pai, sua mãe e tudo mais. Pega uma pessoa com DPOC. Às vezes você tem um idoso na sua casa com DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Pega uma pessoa dessa no oxigênio, tira o glúten e o leite dela por um mês. Você vai ver o que acontece, ela começa a respirar melhor. Nossa, ela aumentou 15% a capacidade respiratória. Por quê? Porque você desinflamou o sistema respiratório dela. Então, eu quero que você coloque isso em prática. Afinal, mesmo que nós
que a gente tenha visto aí, né, com muito entusiasmo, com muita esperança, o desenvolvimento das vacinas que salvaram milhões de vidas aí, nós também tivemos a possibilidade de resgatar, isso é muito legal, né, e apresentar para mais pessoas as possibilidades trazidas por elas. Quem são elas? As nossas incríveis, simples, mas muito eficientes plantas medicinais. A verdade, meus amigos, a verdade, minhas amigas, é que sempre que enfrentamos um problema de saúde que é novo, que aparece um desafio sem solução, quem aparece como luz no túnel? Qual é a solução que aparece? Exatamente, as plantas medicinais. Quando os medicamentos já não resolvem, quando a saúde já pede socorro, a quem nós recorremos? As plantas medicinais. E foi assim que centenas dos meus alunos saíram ilesos, passaram ilesos pelo Covid. Muitos precisariam até ser hospitalizados, para ser entubado. Mas eles resolveram se tratar em casa com as plantas medicinais e saíram muito bem, hoje estão excelentes. E ainda cuidaram das suas famílias com o melhor que a natureza oferecia. As ervas, os alimentos, plantas daninhas que nascem no jardim, aí nos gramados. Eu estudo sistematicamente e eu trago aqui para você, para te apresentar. Elas têm a vantagem de unir o melhor dos dois mundos. Elas são respaldadas pela tradição milenar dos nossos antepassados, um uso ancestral dessas plantas, e, ao mesmo tempo, eu trago para vocês aqui uma resposta com embasamento técnico, científico, para que você saiba que você realmente está usando uma coisa que funciona, que é segura, você pode colocar em prática. Eu sei porque há um só dia, né, na minha vida, eu acho que eu não lembro o último dia da minha vida que eu não tenha sido impactado pela validação do efeito de uma planta medicinal. A última foi centelha asiática. Rapaz, eu precisava de informações sobre a centelha asiática e comecei a pesquisar. Sabe quantos artigos científicos eu encontrei sobre a centelha asiática? Eu vou dizer para vocês agora. Eu encontrei 184 artigos científicos sobre a centelha asiática. 184. Falando, sabe do quê? Sabe o que a centelha asiática faz? Ela trata a doença de Chagas, trata câncer, inclusive com metástase, ela protege o coração, trata hipertensão, degeneração da retina, catarata, danos neurológicos, ferida diabética, trata diabetes, trata colesterol elevado, hipertensão, trombose, varizes, trata o estômago, o cérebro, protege o cérebro contra o Alzheimer, contra o Parkinson, faz nascer novos neurônios no cérebro, evita o envelhecimento, melhora a cognição, a memória, o aprendizado. Ela é anti-estresse. Bom, eu teria muita coisa para falar aqui da centelha asiática, mas não é da centelha asiática que eu vi. Só quero dizer para vocês que todos os dias que eu ligo esse computador, que eu pego esses livros aqui, que eu começo a estudar, eu fico encantado, eu fico maravilhado. Tanto pelos estudos que eu leio, que eu releio, que eu, vou a fundo neles, de ponta a ponta, quanto pelos relatos dos meus mais de 20 mil alunos do APS. O programa Autor de Aplicação já formou quase... Bom, a gente tem a última turma aí, mas a gente 20 mil alunos formados aí, e a gente continua formando essas pessoas para se tornarem autores da própria saúde. E eles, por terem contato com a metodologia APS, do uso das plantas medicinais, criado por mim, aprenderam a fazer das plantas os melhores medicamentos, não importa o diagnóstico da doença. A gente consegue resultados incríveis. E isso vale para o restauro total da saúde, tanto do sistema respiratório, como do sistema circulatório, do sistema cardiovascular, imunológico, até mesmo do sistema reprodutor, da vida sexual. Tudo tem solução nas plantas medicinais. Aqui nós validamos o conhecimento popular que já muitas vezes foi esquecido. Na minha história mesmo, sempre que eu tinha problemas respiratórios na minha infância, como eu disse para vocês, gente, era minha avó que fazia a xaropada com folha de manga, flor de mamão macho, flor de cambará, levante, poejo, cravo, canela, flor de sabugueiro. Minha avó colocava 21 ervas numa xaropada que fazia para mim e eu amava aquilo era maravilhoso. E sabe o que eu descobri nas minhas pesquisas? Que as folhas de manga que minha avó usava lá na minha infância para tratar a minha bronquite
são realmente e verdadeiramente, comprovadamente, cientificamente comprovado. Excelente para gripe, bronquite, asma, alergia respiratória, sinusite, rinite, enfim. Essas mesmas folhas de manga, que tanto renovam e protegem os pulmões, também apoiam o controle da glicemia. Sim, a diabetes pode ser tratada com folha de manga também. E pode bater de frente com o diabetes, sendo um dos remédios naturais mais completos e eficientes para acabar com esse tipo de problema metabólico. Então, a potência de fazer das plantas o nosso caminho de autocuidado, de cuidar da nossa família e com quem a gente ama, é muito grande. Vocês percebem isso? Você consegue entender isso? Onde você pode chegar com as plantas medicinais? Você cuida dos pulmões e ainda sai do alvo aí de uma doença metabólica, como a diabetes, o colesterol elevado, a hipertensão, que podem piorar o estado do sistema respiratório. Com a folha de manga, esse ciclo é rompido. Você para de correr atrás do rabo, tentando resolver problemas para os quais a medicina convencional já não tem respostas eficientes e seguras. E é por isso que o APS está aqui. Essa é a nossa missão. E eu estruturei essa live da seguinte maneira. Exatamente na semana em que nós convivemos aí com notícias aterradoras sobre a confirmação de um caso de gripe aviária nos Estados Unidos e uma nova gripe aviária também na China, já infectou humanos, né? Conforme aí os noticiários, os jornais já mostraram. Nessa mesma semana, nós estamos diante de 2 novas variantes de gripe pelo mundo que já saíram das galinhas e estão infectando humanos. Eu trago para essa nova aula ao vivo de hoje 3 plantas medicinais, que são verdadeiras farmácias vivas e poderosas medicações naturais para liquidar com problemas respiratórios. Você já imaginou, gente? Não parece que a gente está olhando para o passado? Aparece a notícia para mim, acho que foi no G1, que eu estava lendo, uma nova gripe aviária na China infecta humanos. E fala, cara, parece que eu estou olhando 2 anos atrás, quando um vírus saiu do mercado de Wuhan e atacou os primeiros humanos e começou a causar Covid nos primeiros humanos. Parece que a gente vai revivendo, né, o medo do passado, e você já começa a ficar preocupado. Será que isso vai chegar até aqui? Será que não vai? Um monte de gente que acreditava que nunca ia chegar no Brasil o coronavírus, que era uma coisa só da China. Pegou o mundo inteiro. Foram só 4 países no mundo que nunca tiveram caso de coronavírus, o resto todos tiveram. Parece que a gente está olhando para o passado, né? Um novo tipo de gripe aviária na China e um novo tipo de gripe aviária nos Estados Unidos, que já infectaram humanos. Muito louco isso, né? Bom, e para começar eu vou falar dela, que é a poderosa manga antigripal, antidiabética, que tanto faz lembrar as histórias da minha avó, certo? Mas também eu vou falar do guaco e do gengibre. E você terá em suas mãos um trio espetacular para tratar os pulmões. Essas notícias sobre novas gripes aviárias fizeram aí as comunidades internacionais ficarem de cabelo em pé, gente. Mas com essa live, você terá nas suas mãos um trio que vai te proteger do Covid, do H1N1, da H2N3, da nova gripe aviária americana ou da nova gripe chinesa. Pode ter certeza disso, que isso aqui vai te ajudar muito a manter o seu pulmão saudável, feliz e funcionando, tá? Veja, essas 3 plantas, elas não foram estudadas especificamente como armas para a gripe H5N1 americana, né? Que é esse novo vírus aí da gripe, que deixou o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos aí já em estado de alerta para o risco de uma nova epidemia aí, ou de uma pandemia, já que já está se alastrando por humanos. Mas essas mesmas 3 plantas que nós vamos conversar aqui são, sim, 3 exemplos de farmácias naturais eficientes para proteger e liquidar problemas respiratórios, seja eles quais forem. Você pode ter certeza disso. Eu desejo muito que você conheça essas belezinhas e comece a usá-las para proteger a sua família, certo? Partilhar esse conhecimento é algo que eu considero a minha missão. Agora, eu te digo sinceramente uma coisa. Seus resultados no cuidado da sua saúde, da saúde da sua família, com as plantas, será tão bom quanto for a sua capacidade de criar tratamentos que realmente funcionam, com competência, com segurança e com excelentes resultados. E eu posso te mostrar esse caminho incrível através da minha metodologia de uso das plantas. Se você está esperando uma chance de se tornar um dos meus alunos com uma condição mais do que especial, eu tenho uma notícia para você. Nós já estamos com as pré-inscrições aí abertas para o programa Jornada APS, o nosso curso de introdução às plantas medicinais, voltado especialmente para quem sabe que quer ser meu aluno, mas estava apenas esperando uma chance
com ainda mais vantagens financeiras para isso acontecer. Então, você pode clicar agora no link que está aqui na descrição do vídeo, que a minha equipe também está colocando nos comentários, para já fazer sua pré-inscrição. Isso significa o quê? Sinalizar que você deseja ser priorizado na nossa próxima turma do programa APS, do programa Jornada APS, que vai abrir inscrições no próximo dia 16 de março. Então, fica atento. 16 de março, você pode se tornar um aluno doutor da própria saúde no programa Jornada APS. E quem ficar de fora vai abrir mão da possibilidade de aprender o que precisa aprender para ter resultados impressionantes com as plantas medicinais em apenas 90 dias. Gente, são 90 dias de curso para você sair autor da sua própria saúde no programa Jornada PS, certo? No nosso programa de introdução às plantas medicinais, mas que já permite você fazer tratamentos impressionantes para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família, certo? Então, se você não entrou no programa PS 100%, teve algum problema, porque perdeu a data, ou porque o valor da inscrição da PS 100% não te permitiu fazer a sua inscrição, essa é a sua grande oportunidade de garantir a sua vaga no programa Jornada, porque ele tem um valor de investimento muito mais acessível. E as inscrições vão abrir no dia 16. O programa Jornada APS é um curso que te ensina a olhar para a natureza e encontrar soluções para quase tudo aquilo que os remédios químicos já não estão dando mais conta de resolver, certo? Plantas simples, comuns, fáceis de encontrar, certo? Os matos da calçada, as flores do jardim, as verduras e legumes da quitanda, as árvores das praças, com o conhecimento que eu vou te ensinar hoje, da mesma forma, né, que eu vou te mostrar hoje como tratar os problemas respiratórios com plantas simples do seu dia a dia, protegem os seus pulmões e de quebra trazem alívio para suas dores, que te ajudam aí no alvo da pressão alta, da diabetes. Você vai aprender muito mais dentro do programa Jornada a tratar muitos outros problemas de saúde de maneira simples, segura, eficiente e 100% natural. Então, fica comigo até o final dessa live, porque tem uma coisa boa nessa live de hoje e eu preciso que você conheça as 3 plantas incríveis, simples e poderosas que te ajudam a formar uma verdadeira barricada de proteção contra os problemas respiratórios e que também contribuem para mandar os sintomas desses problemas embora da sua vida, caso você já tenha eles já tenham aí se instalado nos seus pulmões. Beleza? Vamos começar então? Bom, vamos lá. Planta número 1. Vamos um golinho d'água. A planta número 1, potente, incrível, fantástica, sensacional e amada no mundo inteiro, é o gengibre, certo? A música diz, quem não gosta de samba, bom sujeito não é, ou é ruim da cabeça, ou é doente do pé. A minha música é, quem não gosta de gengibre, bom sujeito não é, ou é ruim da cabeça, ou é doente do pé. Brincadeira. E o gengibre é realmente uma planta maravilhosa. O nome científico dele é Zingiber officinale. É uma planta com 10 mil anos de uso pela humanidade. O gengibre é tão completo, tão completo que dá até dó de falar dele apenas para tratar problemas dos pulmões, certo? Quando eu penso aí na variedade de propriedades medicinais que o gengibre traz, eu fico impressionado. Cientificamente, né, com pesquisas científicas que demonstram isso, ele protege o estômago, ele trata enjoos até de quimioterapia, ele é um anti-inflamatório potente que alivia dores de artrite, de artrose e outros problemas de articulação, protege o fígado, acelera o metabolismo, então ele ajuda no emagrecimento, ele controla o colesterol, controla a diabetes, ele reduz as plaquetas do sangue a formação de trombos, né, o que potencializa aí a circulação, e ele é um agente promissor no tratamento do câncer também. Muitos tipos de câncer podem ser tratados com gengibre. Ele tem comprovadamente o poder de aumentar a eficiência da insulina no nosso sangue. E isso, consequentemente, faz reduzir o açúcar. Então, óbvio que você vai ter um ótimo controle da diabetes e do colesterol, porque o açúcar em excesso no seu sangue vai virar colesterol também. Até para quem, né, para aquilo que ele é acusado de fazer mal, na verdade ele faz bem, certo? Porque você já deve ter ouvido falar, eu não uso gengibre porque faz subir a pressão. Eu tenho medo do gengibre porque ele pode subir a minha pressão. Bom, muito bem. Você já deve ter ouvido essa história em algum lugar. Então eu falo isso porque o gengibre tem essa fama de ser muito perigoso para os hipertensos. Ele pode subir a pressão e matar você do coração. Mas não é nada disso que a ciência mostra.
Aos olhos da ciência, o gengibre age justamente de uma forma inversa ao que é falado por aí. Ele tem componentes que são vasodilatadores muito eficientes, o que permite maior flexibilidade dos vasos sanguíneos e ajuda a diminuir a pressão arterial. E vários alunos meus já incluíram o gengibre no tratamento da pressão alta. Sim, sim, senhor, sim, senhora. Gengibre para pressão alta. Uma revisão que foi feita, uma revisão imensa, avaliou 60 estudos científicos sobre o gengibre. Sabe o que ele concluiu, avaliando esses 60 estudos científicos? Ele concluiu que, de fato, o gengibre é antihipertensivo. Então, um dos estudos que foram citados ali, na dose de 100 miligramas por quilo de peso do extrato de gengibre, houve um resultado de reduzir a pressão arterial sistólica e a diastólica em 12 horas. Desculpa, em 2 horas, não 12, mas 2 horas. Em 2 horas. Depois que tomou a dose de gengibre, a pressão 2 horas depois tinha baixado. Um dos mecanismos de ação do gengibre é que ele reduz a enzima chamada de ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. E quando presente em doses elevadas aí na nossa corrente sanguínea, essa enzima faz aumentar a pressão arterial. E inibir a enzima conversora de angiotensina é um dos objetivos de muitos medicamentos químicos aí que você encontra. Só que quando você consegue esse efeito com medicamento químico, essas drogas trazem para você um monte de efeitos colaterais. E o gengibre não, porque ele é uma planta extremamente segura. Ele faz a mesma coisa sem prejudicar o seu organismo. Você, meu amigo, minha amiga, só precisa saber usar na dose certa para ter esse combo de efeitos maravilhosos que não param por aí. Nos homens, a utilização do gengibre aumentou a fertilidade e a concentração de testosterona. E os pacientes com tumores de pele tiveram uma redução no número de células tumorais com a aplicação de gengibre. A ação antitumoral também é atestada em casos de câncer de intestino e de mama. E é usada em pacientes que fazem a quimioterapia porque ele diminui o enjoo e ainda melhora a proteção dos rins contra os efeitos colaterais da quimioterapia, dos rins e do fígado. Diante dessa verdadeira ficha corrida do bem que o gengibre pode fazer, é importante destacar a ação contra doenças respiratórias do gengibre, né? Isso é muito importante. Ele também ostenta esse efeito, né, de reduzir os efeitos respiratórios de doenças como gripe, bronquite, asma, rinite, sinusite e tantas outras, certo? Uma pesquisa que foi realizada em Taiwan mostrou que o gengibre fresco, aquele que você usa na sua cozinha, é mais eficiente do que o gengibre seco em pó que você pode comprar por aí, tá? Estou falando da doença respiratória, tá? Não de outros problemas de saúde. Para doenças respiratórias, o gengibre é melhor. Por quê? Porque os óleos essenciais dele são mais preservados quando você usa ele in natura. E os óleos essenciais dele são muito importantes para os pulmões. Olha que massa, né? Para outros problemas, como diabetes, colesterol, hipertensão, talvez você nem precise usar o gengibre fresco, mas nos problemas respiratórios é uma vantagem que ele seja fresco, certo? E ainda se mostrou aí que é melhor você usar ele até como um preventivo para gripe, contra resfriado, gripe ou qualquer outra doença respiratória. Ele é um excelente preventivo nesse problema. Então, se você está com medo de pegar uma doença respiratória, já começa a tomar gengibre agora, porque maio é quando o bicho pega. De maio a julho, a gente vai ter uma piora dos casos de doenças respiratórias. Então, começa a incluir para a sua família o gengibre, certo? E sabe, assim, começou a sentir o sintoma, inclui gengibre aí já no processo, tá? Isso vai ser bastante importante. Agora, são vários mecanismos de ação aí que são atestados em laboratório contra vírus respiratórios. Segundo um estudo, o efeito do gengibre, no final das contas, né, ele age bloqueando a fixação e a internalização dos vírus respiratórios, ou seja, ele tem uma potente ação antiviral aí também. Então, melhorou a saúde, né, como anti-inflamatório que ele vai desinflamar os pulmões, e como antiviral também, certo? Por isso, faz parte do meu protocolo de tratamento o gengibre, porque ele traz essa coleção de efeitos muito importantes para quem aprende a usá-lo como remédio. Até porque também ele é bactericida, e isso é muito importante, né, e evita as pneumonias aí, que são bacterianas.
Gengibre contra a pneumonia bacteriana, como preventivo das pneumonias bacterianas. Então, se seu filho sempre pega pneumonia no inverno, já começa a dar gengibre para ele, certo? E é muito, 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 muito eficiente para tratar a tosse seca. É um dos melhores medicamentos que eu conheço para tosse. Mete gengibre. Vai funcionar. É sensacional, certo? E se você quer usar o gengibre de modo eficiente, agora, não adianta achar que porque você coloca um pedacinho de gengibre na comida uma vez ou outra, que você vai resolver o problema. Nem de longe você tem essa ideia, certo? Usar gengibre como tempero na comida é uma coisa. É bom? Funciona? Pouco. Agora, usar ele como medicamento, aí é outra história, certo? E aí é um caminho que a gente precisa construir com conhecimento, tá? Você pode preparar o gengibre para usar como chá, por exemplo. Uma colher de sobremesa de gengibre picado, ou até mesmo ralado, para cada xícara de água. Você pode tomar 1 até 3 xícaras ao dia. Não existe nenhuma contraindicação severa quando a gente fala do gengibre. A não ser que pessoas com pressão muito baixa têm que tomar cuidado, porque ele pode baixar ainda mais a pressão, tá? Então, é isso que é exatamente o contrário do que você imaginava. Se você tem a pressão baixa, cuidado com o gengibre, para ele não baixar ainda mais a pressão, certo? E crianças também, a gente tem que tomar cuidado, porque ele é um pouco picante, pode ser que a criança não goste. Picou minha boca, tá ardido, mãe, tá ardido. Aí, nesse caso, o que você faz? Você diminui, em vez de usar uma colher de sobremesa de gengibre picado, usa menos para fazer a criança, diminui a dose, tá? Mas é importante que as crianças tomem. Agora, pessoas que sofrem de gastrite severa, úlcera e tudo mais, também podem ter algum desconforto com o uso do gengibre. Por quê? Porque ele pode sensibilizar a parede do estômago por causa dessa pungência dele, né? E essa parede já está inflamada por causa da gastrite. O gengibre pode causar um pouco de desconforto nesse caso, certo? Do mais, todos podem usar o gengibre, inclusive as gestantes, tá? Quem tem gastrite pode fazer o quê? Antes de tomar o gengibre, toma um suco de batata doce. Já vai ajudar pra caramba, certo? Uma outra forma de usar o gengibre é na forma de suco. E é muito fácil fazer em casa. Você prepara o suco da sua preferência, aí, da sua receita, e você coloca 1 colher de gengibre picado, né, para cada copo de suco que você prepara. E também é uma excelente opção para as crianças. Olha, abacaxi com gengibre e hortelã é maravilhoso. É maravilhoso. E ajuda a melhorar o sistema imunológico e ajuda a tratar os problemas respiratórios também, tá? Pode fazer que a criançada vai gostar. Agora, se você é meu aluno, você já aprendeu a fazer os medicamentos com as plantas medicinais, com certeza você também sabe usar o gengibre como tintura, como xarope, como pó para colocar na alimentação e de mais um monte de outras maneiras, certo? Vamos para a planta 2? Vamos liquidar os problemas respiratórios agora com outra planta medicinal, e eu falo dela, tão abençoada pelas nossas avós, o bendito guaco, cientificamente chamado de Micânia glomerata. E aqui, presta atenção. O guaco é uma planta brasileira. E aqui no Brasil a gente tem uma outra espécie de guaco, chamada de Micânia levigata. É um guaco que dá no mato. Ninguém planta Micânia levigata. Ela dá uma folha grande assim, uma folha grande, bem pontuda para cima, bem ponta de flecha, parece uma ponta de flecha. Ela é grande, é um cipó bem grosso, nasce enroscado, parece muito com o guaco. Mas quando você quebra ela e cheira, ela não tem o mesmo cheiro que o guaco. Ela tem cheiro de mato. O guaco tem cheiro de cumarina, certo? E aí, o que eu digo para você? São as cumarinas do guaco que têm o efeito respiratório. Então, se eu usar o guaco do mato, que é a Micânia levigata, eu vou ter o mesmo resultado? Difícil de dizer, tá? A Micânia levigata também tem várias propriedades medicinais, mas nesse caso, eu faço o alerta. Use o guaco realmente aquele que é cheiroso, aquele guaco que tem a folhinha menor, que nasce nas cercas das hortas, que o pessoal planta em casa. Esse guaco que eu quero que você use, tá bom? Então, beleza. É uma planta brasileira, como eu disse para você, né? E é também uma farmácia viva, gente. Também, olha, tamanho o número de propriedades de saúde, né? Propriedades medicinais, problemas de saúde que ele resolve. Inclusive problemas respiratórios, ele ganhou fama justamente por tratar problemas respiratórios. E é tão bom que existem até xaropes industrializados feitos com guaco no mercado que você pode comprar, certo?
O interessante do guaco é que ele precisa ter a dosagem muito bem indicada para permanecer com segurança e efetividade. Não adianta sair por aí pegando um balaio de folha de guaco para fazer uma xícara de chá, porque aí fica inseguro. Toda planta que você usar demais, você vai entrar na superdosagem e vai ter o risco dos efeitos colaterais. Tem que usar com consciência, usar com saúde. Qualquer planta que você usar em exagero pode trazer prejuízo para a sua saúde, certo? É isso. Então tem que usar da forma terapêutica, como eu vou ensinar para vocês hoje. Agora, tem um alerta. Quem tem problema de coagulação, sangra muito fácil, ou pessoas que fizeram cirurgia recentemente, pessoas, mulheres que têm um fluxo menstrual muito intenso, gestantes, tem que tomar cuidado. Porque o guaco ele é rico em cumarina, que é o que dá esse aroma maravilhoso, tão agradável que o guaco tem. Mas essas cumarinas, elas também têm uma ação anticoagulante, o que em excesso pode levar a uma dificuldade de coagulação e sangramento, principalmente para quem tem cirurgia, para quem é gestante, mulheres em período menstrual, e para quem já usa, por exemplo, medicamento anticoagulante, como varfarina ou qualquer outro aí, que reduz a coagulação sanguínea, tá? Então tem que tomar cuidado, xarelto também, né, reduz a coagulação. Tem que tomar cuidado, porque ele pode potencializar isso. Por quê? Porque ele interfere no metabolismo da vitamina K no nosso organismo. E quando ele a vitamina K, ela é importantíssima, K1, tá? A K2 é a vitamina que bota o sangue, o cálcio dos ossos e coisa e tal. A K1, ela está relacionada com a coagulação sanguínea. Então, a gente tem que tomar cuidado em usar o guaco com pessoas que têm deficiência de vitamina K1 ou que tenham essas condições que podem propiciar uma hemorragia, tá bom? Isso é um alerta que eu faço para vocês. Agora, se por um lado, quem tem dificuldade de coagulação tem que evitar o guaco, quem sofre de trombose, por exemplo, pode usar o guaco à vontade. Né? Um chazinho de guaco com limão para aliviar um sangue muito grosso, né? Pode reduzir a pressão arterial, pode aliviar a pressão nas pernas por causa das varizes, pode evitar a formação de trombos no caso da trombose. Então, o guaco pode ser usado, sim, por outras pessoas. Só algumas têm que evitar. Como eu disse, as grávidas, por exemplo, têm que evitar, porque as cumarinas do guaco, elas também têm ação sobre o útero. Então, também tem que tomar cuidado, porque não pode, tanto pela restrição de sangramentos, quanto pela restrição da ação dele sobre o útero, tá? E bebês menores de 6 meses também não devem usar o guaco, tem que evitar o guaco, apesar de ser toda mãe, né? A criança está com o narizinho escorrendo lá, está no colinho. Ah, eu vou fazer um chazinho de guaco com ela com poejo. Duas plantas que a criança não pode usar, guaco e poejo. Criança menor de 6 meses não deve usar nem guaco nem poejo, tá? Na orientação da fitoterapia, tem livros que proíbem o uso do guaco e do poejo até 1 ano de idade. O poejo, sim, até 1 ano, porque ele tem pujona, então a gente vai evitar o poejo. Agora, o guaco, 6 meses, não pode usar, tá? Até os 6 meses não pode usar o guaco, tá bom? Agora, e para todas as outras pessoas, Daniel? Se você não é gestante, não tem problema de coagulação, se você não toma medicamento anticoagulante, se você... todos esses problemas que eu falei aqui, se você não está dentro desses grupos, pode usar o guaco livremente. Crianças aí de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, crianças de 90 anos podem usar o guaco. Hipertenso pode usar o guaco? Pode. Quem tem diabetes pode usar o guaco? Pode. Todo mundo pode usar sem contraindicação, tá bom? Agora, a lista de propriedades do guaco também é muito grande, tá? E até como neutralizador do veneno de serpente. Ele é usado com muita eficiência comprovada. Jararaca, cascavel, urutu. Ele tem um efeito impressionante, veneno de naja. Ele tem um efeito impressionante em inibir a picada de cobra, o efeito da picada de cobra, tá? Mas o fato é que o guaco ele é analgésico, bactericida, anti-inflamatório e até antitrombótico, tá? Também tem uma ação contra fungos e é um potente agente contra o vírus, inclusive o vírus da herpes. Ele é muito bom tratando herpes, tá? Então, vale a pena utilizar também o guaco para essa finalidade. Por isso que a sua utilização é tão completa e eficiente em casos de quadro de infecção respiratória, porque ele traz uma gama de benefícios sem causar efeitos colaterais. Mas o ponto que eu queria destacar aqui é a ação do guaco como broncodilatador e até expectorante, tá? As cumarinas do guaco,
elas têm uma capacidade de deixar o muco do pulmão mais líquido, mais fluido. Isso ajuda o quê? A expectorar. Então, você percebe que a criança começa a colocar mais catarro para fora. Isso é por conta da ação das cumarinas do guaco. Tá? Quando tem uma infecção das vias respiratórias, por exemplo, os brônquios normalmente se contraem, porque eles ficam inchados, inflama, tem o edema do pulmonar. Ele vai fechando os canais respiratórios dentro do próprio pulmão, que já são muito fininhos. Então, dificulta a passagem do ar e causa uma sensação horrorosa de falta de ar e de sufocamento. Tá? São sintomas presentes em pneumonia, COVID, DPOC, bronquite, efizema, asma, sabe? E uma gama de outras doenças respiratórias aí. Nesses casos, há a utilização maciça pelos médicos de broncodilatadores sintéticos, as famosas bombinhas de corticoides broncodilatadores. Só que no uso desses medicamentos químicos, sempre tem um risco de comprometimento cardiovascular, taquicardia e tantos outros problemas. Não sei se vocês lembram, conhecem a minha história, alguns de vocês talvez nem conheçam a minha história, mas eu vou só lembrar vocês aqui do caso que me fez olhar para as plantas medicinais de outra maneira. Quando a minha filha Júlia era pequenininha, ela tinha 2 anos, e ela tinha bronquite asmática, usando Berotec e Atrovente, fazendo inalação em casa com Berotec e Atrovente. Eu fui para o hospital e o médico olhou para mim e disse: essa menina vai morrer se você continuar tratando ela desse jeito. Procura uma outra forma de tratar sua filha. Eu já vi crianças tendo parada cardiorrespiratória com dose mais baixa do que você dá para ela. Esse medicamento, desse jeito, vai matar a sua filha. Então, às vezes a gente está dando isso para os nossos filhos 4, 5, 10 vezes ao dia para eles poderem respirar. A gente precisa disso ou a gente consegue criar uma outra realidade? Se a gente souber usar as plantas medicinais, a gente pode salvar a vida dos nossos filhos e devolver a qualidade de vida para eles. Tá? Quem sofre desses males respiratórios aí, né, apresenta normalmente uma profunda dependência de broncodilatador sintético, as famosas bombinhas, Berotec, Atrovente, nas inalações. E nem imagina que as folhas de guaco podem ter uma função terapêutica segura justamente para tratar esse tipo de problema. Uma pesquisa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro comprovou a ação dilatadora, broncodilatadora, né, do guaco na traqueia, no brônquio e nos pulmões. E após uma análise muito aprofundada, eles disseram o seguinte: os resultados dessa nossa pesquisa apoiaram a indicação de produtos à base de Micânia aglomerata, que é o guaco, para o tratamento de doenças respiratórias, onde a broncoconstrição, que é esse fechamento da respiração, está presente. Então, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro está dizendo isso, não sou eu. Né? E por isso o guaco é tão maravilhoso, porque ele está comprovado cientificamente que funciona. A minha recomendação para uso do guaco aí para tratamentos de problemas respiratórios é de 1 colher de sobremesa de planta seca ou 1 colher de sopa de planta fresca picado para cada xícara de água. E você pode tomar de 1 a 3 xícaras ao dia sem problema nenhum. Se tiver um caso mais grave, 4 xícaras ao dia sem problema nenhum, tá? Sempre observando essa dose terapêutica que eu estou indicando aqui. E se você quiser misturar o guaco com gengibre para fazer o tratamento, fique à vontade, não tem problema nenhum, tá? E para terminar a recomendação de plantas hoje, eu finalizo com a minha planta querida, a planta número 3 desse combo maravilhoso do tratamento da respiração, que é a folha de manga, que tanto me fez lembrar os cuidados da minha avó aí, que me lembram sempre, e que eu já usei tanto aqui, tem um pé de manga enorme na frente da minha cozinha aqui. Eu uso manga o tempo todo para tratar gripe, resfriado e tudo mais, que funciona muito bem. Certo? Cuido dos meus netos e dos meus filhos, com folha de manga. Certo? Cuidar da saúde com plantas medicinais é sempre lembrar dos versos do Paulinho da Viola, gente. Ele diz o seguinte: quando eu penso no futuro, eu não esqueço do meu passado. Ou seja, quando eu penso no futuro, quando eu penso nas coisas modernas, ou quando eu penso na incerteza do futuro com relação às novas pandemias, eu não posso esquecer o meu passado, os ensinamentos dos meus antepassados, dos meus avós, dos meus pais, que tanto usavam as plantas medicinais para garantir a nossa saúde. Então, quando eu penso em toda a modernidade dos remédios químicos, eu não quero esquecer da simplicidade das plantas medicinais. E quando eu penso na incerteza das doenças respiratórias que vêm para o futuro, eu não quero esquecer do poder que esses medicamentos fitoterápicos trazem para a nossa vida, certo? E as plantas, como a folha de manga, provocam exatamente em mim essa sensação, uma vez que ela se mostrou cientificamente eficiente contra o vírus H1N1
e muitos dos meus alunos relataram efeitos incríveis durante infecções de Covid-19 usando folha de manga em seus tratamentos fitoterápicos. É uma farmácia viva essa tal de manga. O nome científico dela é Mangifera indica. E ela é eficiente contra diabetes, reumatismo, infecção pulmonar e, claro, está aqui na seleção de hoje por ser matadora contra asma, porque ela é antialérgica para os pulmões, imunomoduladora para os pulmões, ela combate vírus pulmonares, ela estimula o sistema imunológico dos pulmões e ela é broncodilatadora. Tudo isso a manga faz. Eu adoro o fruto, eu adoro a polpa da manga, suco de manga, geleia de manga, adoro tudo isso. Mas quando o assunto é tratar o sistema respiratório, quando o assunto é o uso medicinal da manga, as suas qualidades estão nas folhas e na casca do tronco. E é lá que nós encontramos a maior concentração de mangiferina, que é o princípio ativo do fitocomplexo todo da manga. A mangiferina é o princípio ativo que torna essa planta tão eficiente. Existe um medicamento fitoterápico feito à base de manga. Ele se chama Vimang. E ele já foi amplamente estudado em Cuba, sempre com resultados positivos em tudo que ele foi estudado. Vimang, em Cuba, é usado como o paracetamol é usado para o resto do mundo. Sabe, qualquer coisa toma paracetamol. Em Cuba, qualquer coisa você toma Vimang. Ele é um medicamento que foi avaliado aí por uma universidade, fez um dossiê sobre a manga, lá em Cuba, e avaliou o efeito deles em pacientes com asma. Os pacientes foram acompanhados por 12 semanas, e após o período, foi atestada uma melhora na capacidade respiratória dos pacientes, assim como uma redução dos marcadores da asma, que são aqueles marcadores inflamatórios que aumentam na asma, foram reduzidos. Então, reduziu aí o processo alérgico e o processo inflamatório dos asmáticos. Infelizmente, o Vimang, esse medicamento, ele é produzido apenas em Cuba, pelo governo cubano, e ele só é disponibilizado para a população cubana. É como se fosse aqui a gente tem o SUS, né, que distribui medicamento gratuito, lá tem um serviço de saúde pública também, e lá é distribuído o Vimang para as pessoas. Mas hoje a gente não vai ter, obviamente, acesso a esse medicamento. Mas nós, como autores da nossa própria saúde, se nós tivermos uma mangueira perto de casa, nós podemos começar a fazer uso por nós mesmos, aí, fazer tratamentos incríveis com excelentes resultados, usando a manga que nasce perto de você. E se você quer usar, entenda, qualquer manga serve. Não importa o tipo da manga, tá? Não importa a variedade de manga. Tem uma mangueira perto de você, use. Basta coletar aí as folhas da manga ou adquiri-las de um fornecedor seguro e usar uma colher de planta picada para cada xícara de água. Se for planta fresca, você mesmo colheu lá a folha, ela está verdinha aqui, usa uma colher de sopa. Se a planta for seca, que você adquiriu ou você mesmo secou, usa uma colher de sobremesa. Só não se recomenda o uso da manga a pessoas que sejam alérgicas à manga. Claro, né? Porque vai dar alergia. As gestantes também, porque a gente não tem... Gestante e criança pequena, menor de 1 ano, por que a gente não recomenda? Porque não tem pesquisa suficiente para garantir a segurança nesses períodos aí, tá? Mas, de verdade, não tem nem nada contra. É só uma precaução. É uma precaução. Não tem um estudo que fala assim, a manga é abortiva ou crianças vão morrer se tomarem manga. Não, nada disso. Agora, por precaução, como eu nunca li uma pesquisa que falasse que estava tudo bem, eu digo para vocês, evitem na gestação e crianças menores de 1 ano, tá bom? Do mais, todo mundo pode usar manga, tá? Ela é maravilhosa. Pode tomar de 1 a 3, 4 xícaras de chá por dia. Quem sabe fazer xarope, tintura, pode fazer, que é maravilhoso. Beleza? E aí você tem 3 plantas incríveis, manga, gengibre e guaco, um trio excepcional para tratar problemas respiratórios e tudo assim, com facilidade, com segurança, de forma acessível. Qualquer pessoa pode usar aí, está sempre ao alcance da sua mão, tá? Eu espero de verdade que essas informações tenham trazido aí um alívio para você que tem que tratar algum problema respiratório em casa hoje, ou que esteja preocupado com as gripes do futuro, com os vírus respiratórios que podem vir para o futuro e que podem aí assolar a nossa humanidade, tá? E eu digo para vocês, você que acompanha o Autor da Própria Saúde, se você não tem acessível para você guaco e folha de manga, no Empório Folha e Vida, que é a loja do Autor da Própria Saúde de plantas medicinais, nós cultivamos manga e
cultivamos o guaco e nós temos lá plantas orgânicas de altíssima qualidade para oferecer para você. Você pode entrar no Empório Florivida pelo site www.emporioflorivida.com.br e adquirir não só isso, mas tem muitas outras plantas para tratar o sistema respiratório. Lá a gente tem melissa, guaco, manga, sabugueiro. Bom, a gente tem uma infinidade de plantas que você pode utilizar para fazer os seus tratamentos medicinais lá, tá bom? Conheça o Empório Florivida e adquira as plantas cultivadas e oferecidas pelo autor da própria saúde, beleza? Bom, falando por plantas medicinais, gente, lembre-se, não adianta você usar a planta certa e usar da maneira errada, tá? Os seus resultados com as plantas medicinais, eles vão vir à medida que você tiver cada vez mais conhecimento e competência para você ter segurança para transformar as plantas simples do seu dia a dia em verdadeiros tratamentos de saúde. Tem um monte de gente que fica aqui, assiste a live, anota tudo, tem manga perto de casa, tem guaco perto de casa e não sabe nem fazer o chá. Não sabe como construir o tratamento, não sabe fazer isso da melhor maneira possível. Por quê? Porque não tem conhecimento suficiente. Por isso, antes de encerrar esse vídeo aqui, essa live, eu volto a dizer para você, eu volto a falar para você, quero falar diretamente com você que está me assistindo agora, presta atenção. Você que há anos se prepara para se tornar um aluno doutor da própria saúde. Você que está aí desesperado com vários problemas de saúde que gostaria de tratar e não consegue. Você que está cansado de usar remédio químico sem ver resultado e sofrer com um efeito colateral. Você que está cansado de deixar o seu salário, sua aposentadoria no balcão da farmácia. Você que está preocupado com a saúde das pessoas à sua volta. Você que já está cansado de ouvir do seu médico que o seu problema não tem solução, que você tem que se acostumar com ele, com a dor que você sente. É com você que eu quero falar. Quem sabe agora seja o momento de você mudar o jogo da sua vida e da sua saúde. Se você até agora não tinha certeza de que estava pronto ou não para começar a sua jornada com as plantas medicinais, eu digo para você, você tem uma oportunidade de ouro na sua mão agora. Nós vamos abrir uma nova turma do programa Jornada APS, o nosso programa de introdução às plantas medicinais. No dia 16 de maio, você terá a oportunidade de garantir a sua vaga no programa Jornada APS. E será aí a última oportunidade para quem deseja fazer a sua inscrição nesse programa, garantir a sua vaga nesse programa, com uma condição inédita de investimento. Presta atenção, que a gente nunca fez isso antes, tá bom? Eu vou revelar para vocês isso lá no dia 16. E esse é o programa perfeito para quem está interessado em aprender a fazer tratamentos para qualquer tipo de problema de saúde em apenas 90 dias, usando 100% do potencial das plantas medicinais, de maneira simples, segura, eficiente, totalmente natural, utilizando plantas que você encontra perto de você, no seu quintal, no seu bairro, numa praça perto da sua casa, no sítio da sua mãe, no quintal do seu vizinho, você vai encontrar as plantas medicinais incríveis que vão tratar a sua saúde, certo? Quem frequenta, quem participa do programa Jornada APS, mesmo que tenha conhecimento zero, nunca tenha estudado nada sobre saúde, sobre plantas medicinais, mesmo nesse caso, em 90 dias, você vai estar apto a fazer os seus primeiros tratamentos para você mesmo, para a sua família, alcançando excelentes resultados. Eu posso mostrar isso para você no depoimento de centenas de alunos que passaram por isso, que não sabiam nada e que hoje se libertaram dos medicamentos químicos e têm resultados incríveis, tá? Você aprende a usar o óculos APS. O que é o óculos APS, Daniel? Esse óculos, ele ajuda você a identificar na feira, na cozinha, na calçada, no canteiro da rodovia, na praça, no terreno baldio, na roça, em qualquer lugar, as melhores plantas para fazer os seus tratamentos. Você vai aprender a identificar essas plantas, incluindo aí aquelas que podem ajudar a cuidar do corpo para vencer uma doença respiratória, como a gente está ensinando hoje, e ficar mais pronto, preparado para uma nova pandemia, para que você possa resolver esses problemas com segurança e facilidade, com a certeza de que você está fazendo o melhor, certo? Se essa era a oportunidade que você estava esperando para fazer a sua inscrição no programa Jornada, lembre-se, você pode já fazer a sua pré-inscrição. O que é isso, Daniel? Clica no link que está aqui na descrição. Quando você clicar nesse link que a minha equipe está colocando aqui nos comentários, né, você ainda não está se inscrevendo para o curso, né? Não é aí que você se inscreve para o curso. Mas eu quero que você clique aí, você não está assumindo compromisso nenhum comigo, você não vai pagar nada para clicar nesse link agora, pelo amor de Deus. É só clicar no link, não precisa se preocupar com nada. Mas,
Você não está assumindo compromisso nenhum com o curso, mas de verdade você está demonstrando que você assume o compromisso com a sua saúde, com a saúde da sua família. E esse é o primeiro passo para a mudança que você precisa para ter a saúde que você tanto deseja, certo? A partir do momento que você clica nesse link, você preenche o nosso formulário, você passa a ser priorizado pela minha equipe e você vai receber todas as informações e os materiais disponíveis para conhecer o programa Jornada em primeira mão. Apenas no dia 16 é que efetivamente você terá a oportunidade de garantir a sua vaga no programa Jornada. E lá você vai fazer sua inscrição, lá você vai fazer o pagamento e tudo mais. Agora não. Agora você vai entrar numa lista de pré-inscrição, certo? Aí, no dia 16, você vai ter a oportunidade de se tornar aluno doutor da própria saúde e aprender o que eu tenho para te ensinar em 90 dias no programa Jornada PS, certo? Depois do dia 16, né, a partir do dia 16, se você realmente decidir que quer se tornar autor da sua própria saúde e você vier comigo nessa caminhada, é que você poderá passar a ser chamado de autor da sua própria saúde. Meu aluno, mais um verdinho nesse mundo, como mais de 20 mil alunos já são. Clicando no link que está nos comentários e que está na descrição do vídeo agora, você vai para a página de pré-inscrição. Lá você preenche o formulário e já libera esses conteúdos que estão preparados para você assistir, para você ter com você, para que você possa se preparar para aí sim, no dia 16 de maio, garantir a sua vaga no programa Jornada. Se você ainda tem dúvidas, se você ainda não sabe se é para você, se você tem medo de alguma coisa, se você não se sente preparado, entra nessa lista, assiste esses materiais que a gente preparou para você. Lá é para você tirar suas dúvidas, é para você estar preparado, seguro, firme, para no dia 16 você se tornar aluno do programa Jornada APS. E nesse programa você vai ter acesso ao método que eu criei para te tornar apto a fazer seus tratamentos em 90 dias usando as plantas medicinais. Você aprende a fazer chá, pomada, xarope, tintura, compressa, são várias maneiras, certo? De você aprender a usar as plantas medicinais. Você vai aprender como reconhecer as plantas e a melhor forma de criar os seus tratamentos com segurança e eficiência usando plantas simples que você tem perto de você. E para isso você investe apenas 1/3 do valor que você precisaria investir para entrar no programa APS 100%, que é o nosso curso completo, que já encerrou as inscrições, certo? Lá no APS 100% você tem 3 vezes mais conteúdo. Lá você tem muito mais informação, muito mais aprofundamento. Mas se você não pôde entrar no APS 100% e ter todo esse conhecimento, não se preocupe. O Jornada vai te ajudar nesse caminho. Entre para o programa Jornada APS. Lá você vai ter 1 ano de acesso à plataforma de curso, uma comunidade exclusiva no Facebook para tirar suas dúvidas e compartilhar suas experiências por 6 meses. Vai ter o suporte integral da minha equipe especializada durante 90 dias. Vai te ajudar até no acesso da plataforma, da comunidade do Facebook. Eles te ajudam em tudo, nas suas dificuldades de internet, eles vão te ajudar também. Você ainda recebe 2 e-books, que é o Manual de Cultivo Doméstico de Plantas Medicinais e o Farmácia na Calçada, que te ajuda a identificar as plantas medicinais simples que nascem na sua calçada, tá bom? Beleza? Tá esperando o quê para você fazer sua pré-inscrição? Clica no link aí que está nos comentários, tá? Entra aí, preenche o formuláriozinho, entra lá, assiste os materiais que nós deixamos para você, aprende, entende, tira suas dúvidas e dia 16 esteja preparado para se tornar um aluno doutor da própria saúde no programa Jornada APS. Show de bola? Gratidão, gratidão imensa por vocês terem acompanhado essa live comigo. Gratidão imensa para a gente estar junto mais uma vez, para a gente poder falar sobre plantas medicinais mais uma vez. Gratidão imensa por você estar aqui comigo, aprendendo sobre as plantas medicinais. E olha, coloque esse conhecimento em prática. Use o gengibre, o guaco e a manga para tratar suas gripes, resfriados, bronquites, asma e tudo mais. Sabe? Você vai ver que maravilhoso que é. Se com esse pouquinho de informação que eu consegui passar para você, que não é nem uma pitada, não é nem um grão do que eu tenho para te ensinar. Se com isso aqui você já vai ter resultados incríveis tratando o seu problema respiratório, imagina quando você puder resolver a diabetes, a hipertensão, a artrose, as doenças autoimunes, a gastrite, a enxaqueca, a TPM, a hiperplasia da próstata, quando você puder resolver dezenas de outros problemas de saúde com um conhecimento genuíno, seguro daquilo que você está fazendo, de uma forma simples, segura, eficiente e natural. Vem para o programa Jornada você também, eu vou estar te esperando. Gratidão por essa live e a gente se vê por aí. Tchau, tchau, gente. Um grande abraço.